pessoal, sou Natália Julinda da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Cabedelo, e vamos continuar a formação sobre a Santa Missa. No vídeo passado terminamos os ritos iniciais e hoje falarei sobre a liturgia da palavra. A liturgia da Santa Missa, ela se desdobra em dois grandes momentos, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Existe um relato datado do ano 155 de São Justino, onde a ocasião em que o imperador da época pediu que ele descrevesse como é que era a missa celebrada pelos cristãos. E aí, nesse relato, quando nós lemos com atenção, nós percebemos que a mesma estrutura da Santa Missa que nós vivenciamos hoje, com liturgia da palavra, liturgia eucarística, é a mesma estrutura da Santa Missa vivenciada pelos primeiros cristãos, porque assim receberam por tradição apostólica. Portanto, a Santa Missa tem esses dois grandes momentos, só que eles constituem um só e o mesmo ato de culto. Portanto, toda a atenção que nós devemos dar no momento da liturgia eucarística é a mesma atenção que nós devemos dar também a esse momento da liturgia da palavra. Temos que ter cuidado para ouvir com atenção a palavra de Deus e não negligenciar nenhuma palavra que está sendo anunciada. Veja, a liturgia da palavra, então, é um momento que é mais voltado para a conversão, porque a palavra de Deus vai ser pronunciada e ela deve produzir em nós frutos de conversão. Veja a importância de se ouvir bem a palavra de Deus e ouvir com atenção. Vejamos o que diz o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 29. Quando Jesus ele é questionado sobre qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, Jesus ele diz o seguinte, ele diz, fazendo menção ao livro de Deuteronômio do Antigo Testamento. Ele diz, o primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. O Senhor Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e assim vai. Portanto, veja como começa o primeiro mandamento. Ouve, ó Israel. Portanto, ouvir a palavra de Deus. Veja também o livro de Gênesis. Quando Deus vai criar o mundo, o livro de Gênesis relata que todas as vezes que Deus vai criar, o livro de Gênesis fala o seguinte, Deus disse, faça-se. Portanto, Deus disse, a palavra que sai da boca de Deus, faça-se, é o verbo, faça-se. Então, a palavra, o verbo de Deus é que cria todas as coisas. Então, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra anunciada, a palavra de Deus tem o poder de realizar aquilo que ela contém. Veja também o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23, quando Jesus vai explicar a parábola do semeador. Jesus vai dizer que a semente que é lançada no terreno, a semente é a palavra de Deus e o terreno é o nosso coração. Então, a palavra de Deus, assim como a semente, ela tem o poder de produzir frutos e ela tem o poder de gerar em nós vida, mas depende de em qual terreno ela vai cair. Esse terreno, o terreno que produz frutos, de acordo com o Evangelho, é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a entende e a põe em prática e assim produz frutos. Então, ouvir a palavra de Deus com atenção, sem negligenciá-la. Veja o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, quando fala sobre os discípulos de Emaús. São dois discípulos de Jesus que estavam se dirigindo à cidade de Emaús. Jesus tinha acabado de morrer na cruz e ele tinha ressuscitado. Os discípulos tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam sem compreender o porquê da paixão de Cristo. Eles não tinham ainda compreendido o mistério da paixão. E aí Jesus aparece, não é reconhecido a princípio, porque Jesus aparece no seu corpo glorioso. E aí Jesus começa a explicar a eles, para que ele comece a explicar o sentido do mistério da sua paixão, para que eles possam compreender. E aí o versículo 25 diz o seguinte: começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, Jesus interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Então veja, o que Jesus fez com os discípulos de Emaús? Jesus relembrou a eles o que as escrituras falavam, o que a palavra de Deus falava a respeito da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então veja, as escrituras na época não existia Novo Testamento ainda. As escrituras aqui são o Antigo Testamento. Então, preste atenção que a chave de leitura do Antigo Testamento é encontrar no Antigo Testamento Cristo, porque todo o Antigo Testamento é uma preparação do Novo, ou seja, todo o Antigo Testamento deve ser lido vendo ali prefigurações de uma preparação da vinda de Cristo. Por isso que nosso Senhor explica a sua paixão, morte e ressurreição toda com base no Antigo Testamento. E com base nessa explicação da palavra, então os discípulos eles compreendem o mistério da paixão.
Voltando à Santa Missa, a liturgia da palavra ela começa com a primeira leitura. Então, o leitor, que é um fiel leigo, que estará previamente preparado, ele vai se dirigir ao altar. Se dirigindo ao altar, ele faz uma profunda reverência e ele vai então para o ambão. No ambão ele proferirá a leitura. Agora veja, o ambão ele está à direita do altar. Por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus e Jesus está à direita de Deus. Por isso que o ambão está localizado à direita. Observe que todo o foco das atenções deve se voltar nesse momento para a mesa da palavra, assim como no momento da consagração deve se voltar para o altar, a mesa da Eucaristia. Então, todos os olhos e os ouvidos de todos devem se voltar naturalmente para o ambão, que é onde a palavra estará sendo proclamada. Por isso, não é recomendado que haja um texto escrito, um folheto com as leituras, e nem que haja uma projeção de retroprojetor com as leituras para que o povo acompanhe as leituras, não. É preciso que os olhos e os ouvidos estejam voltados, todos atentos à mesa da palavra. Só que o leitor ele tem que contribuir para que as pessoas que ali estão presentes compreendam com clareza a palavra que está sendo anunciada. Então o leitor deve ter cuidado de se preparar previamente, ler a leitura com antecipação e no momento ler de uma forma que favoreça a meditação das pessoas que estão ali ouvindo a palavra. Então tem que ter cuidado com isso. Então depois que ele faz a primeira leitura, ele termina falando palavra do Senhor e nós respondemos graças a Deus, porque damos graças a Deus por sua palavra. A primeira leitura normalmente ela é retirada dos escritos dos profetas, ou seja, do Antigo Testamento. Então é toda uma preparação, assim como os discípulos de Emaús foram preparados por Jesus para compreenderem o mistério, onde Jesus foi mostrando tudo que falava dele no Antigo Testamento, nós também ouvimos a primeira leitura, o Antigo Testamento, que nos prepara para entender o mistério da nossa salvação. Depois disso, nós temos o Salmo responsorial. O Salmo responsorial convém que ele seja cantado, porque Salmo foi feito para cantar, pelo menos o refrão. Então, se por alguma razão não se puder cantá-lo por inteiro, canta-se ao menos o refrão. Só que nos domingos e solenidades é bom que se cante ele por inteiro. E se por alguma razão não puder ser cantado, ele tem que, de acordo com a instrução geral do Missal Romano, ele tem que ser recitado de modo que favoreça a meditação da palavra de Deus. Então, leitores e salmistas, muito cuidado ao proclamar a palavra de Deus, porque devem proclamar de uma forma que seja clara, que as pessoas compreendam e que tenham tempo para pensar e meditar nas palavras que estão sendo pronunciadas. Depois do Salmo, nós temos a segunda leitura. A segunda leitura, não são todas as missas que têm a segunda leitura, normalmente dias de domingo e solenidade. Então, a segunda leitura ela é retirada do Novo Testamento. Então, a segunda leitura são as memórias dos apóstolos. Então, nós saímos do Antigo Testamento e agora estamos no Novo Testamento, onde nós vamos ouvir falar de Jesus. Depois da segunda leitura, então, teremos o Evangelho, a Boa Nova, ou seja, é o próprio Cristo entre nós, é o próprio Cristo que irá falar e, portanto, só o sacerdote ou o diácono pode proclamar o Evangelho. Não pode, nenhum fiel leigo pode proclamar o Evangelho. Então, antes do Evangelho ser proclamado, existe o Aleluia. Aleluia é uma palavra que tem uma raiz hebraica e que ela significa louvor a Deus, é um louvor a Deus. O Aleluia ele tem um fundamento tanto no Antigo Testamento como no livro do Apocalipse. Capítulo 19, versículo 1 a 7, nós vamos ver, por exemplo, um canto do Aleluia. E o Aleluia ele é cantado, menos na Quaresma, ele é cantado como uma aclamação ao Evangelho, a palavra de Deus que será anunciada. Então, o grupo de canto vai cantar o Aleluia, a palavra Aleluia, e vai juntar a esse canto um versículo que é retirado do lecionário. Então, é assim que se canta o Aleluia. Salvo na época da Quaresma, onde se pode cantar outro salmo, um salmo ou algum outro canto adequado. Depois do Aleluia, então, o sacerdote vai proclamar o Evangelho. O sacerdote, portanto, ele se inclinará diante do altar e aí, diante do altar, ele rezará em silêncio, pedindo a Deus o seguinte: ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho. E aí ele se dirigirá para o ambão, onde proclamará o Evangelho. Todos estarão de pé para ouvirem bem dispostos a palavra de Deus. E o sacerdote então falará: o Senhor esteja convosco.
E nós respondemos, ele está no meio de nós. O sacerdote, ele fará um sinal da cruz no livro de onde ele irá tirar a leitura do evangelho, e depois ele fará esse sinal da cruz na sua fronte, na sua boca e no seu peito, enquanto fala proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo aí o evangelista que está sendo lido, segundo Mateus, segundo Marcos, enfim. Enquanto o sacerdote fala isso, também nós fazemos o sinal da cruz na nossa fronte, porque simboliza Cristo na nossa mente, na nossa boca, porque simboliza Cristo na nossa boca, a palavra de Cristo pronunciada pela nossa boca, e no nosso coração, que é Cristo no nosso coração, sua palavra que deve permanecer no nosso coração. E aí nós respondemos, quando o sacerdote fala a proclamação do evangelho, nós respondemos, glória a vós, Senhor. Nós mais uma vez glorificamos a Deus pela sua palavra que está sendo anunciada. Dependendo da missa, então, o sacerdote incensa o livro de onde ele tira, onde ele vai proclamar o evangelho, e dependendo da missa, vai ter também os acólitos ou coroinhas segurando velas ao redor, ao lado do livro de onde se lerá o evangelho, porque a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, é a luz que ilumina os nossos passos e o nosso caminho. E depois que o sacerdote então proclama o evangelho, ele fala palavra da salvação. Veja que na primeira e segunda leitura ele falou nós falamos palavra do Senhor. Aqui o sacerdote fala palavra da salvação, porque o evangelho é o próprio Cristo falando. E aí nós respondemos glória a vós, Senhor. E aí, terminado a leitura do evangelho, o sacerdote beija o livro, beija o evangelho e reza em silêncio, pedindo a Deus, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. E aí o sacerdote passa para a homilia. Veja que a homilia, ela é a explicação da palavra ou dos mistérios que estão sendo celebrados. Então o sacerdote, ele tem que fazer na sua homilia, fazer com que as pessoas, assim como Jesus fez com os discípulos de Emaús, que foi explicando as palavras, o sacerdote deve explicar as palavras ou o mistério que está sendo celebrado, para que o coração dos fiéis se aqueça e arda de amor a Cristo. E que assim essa palavra caia num terreno fértil e produza frutos. O documento da igreja, chamado Redemptione Sacramentum, faz o seguinte alerta para os sacerdotes. Ao fazer a homilia, procure se iluminar em Cristo os acontecimentos da vida. Faça-se isto sem dúvida, de tal modo que não se esvazie o sentido autêntico e genuíno da palavra de Deus. Por exemplo, tratando só de política ou de temas profanos, ou tomando como fonte ideias que provêm de movimentos pseudo-religiosos de nossa época. Então o sacerdote deve evitar trazer política para a homilia, deve evitar trazer assuntos profanos ou ideologias anticristãs, ideologias que contrariam o evangelho. Então o sacerdote deve se concentrar aí em fazer com que as pessoas compreendam a palavra, fazer com que elas entendam a sua vida à luz do evangelho e entendam os mistérios que estão sendo celebrados. Bom, assim terminamos todo esse momento da leitura e então entraremos no credo, mas deixaremos para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que curtam, que compartilhem e nos encontramos na próxima semana. Deus abençoe.